Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Gente, eu vou reagir aqui a um vídeo de um padre que dá uma resposta para um seguidor, para um fiel. É, e esse padre ele recebe a seguinte pergunta: Padre, quem tira a própria vida tem salvação? E ele fala umas palavras bacanas, mas só que eu acredito assim, que a pessoa que perguntou com certeza estava passando por um momento difícil. A pessoa que perguntou queria uma resposta para aliviar a dor, entendeu? Para que ele entendesse, para que essa pessoa entendesse aquela dor que ela estava passando. Então ela perguntou se quem tirava a vida tinha salvação. E eu vou colocar aqui, né, para vocês verem aqui o que o padre falou. Acompanhe. Padre, quem tira sua própria vida tem salvação? Você vê o ato. Deus também entende os motivos. E sabe muito bem que aquele que tira a própria vida estava apenas tentando aliviar uma dor imensa que ele estava sentindo. E não há pecado que não tenha perdão, a não ser aquele no qual a pessoa se recusa a receber a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus é para todos. E até mesmo a pessoa que tira a própria vida, nós a entregamos a essa infinita misericórdia de Deus. Porque só Deus para entender tudo aquilo que a pessoa estava passando. As dores, as dificuldades, as angústias, os medos. Deus olha o coração. Deus entende a pessoa. Deus salva e quer salvar a todos. Então, assim, pessoal, como eu falei, a pessoa que fez essa pergunta, né, vou até colocar a pergunta aqui, essa pessoa, com certeza, essa pessoa estava passando por algum problema, né, problema de depressão, problema, talvez essa pessoa estava com algum pensamento suicida, né? E essa resposta que o padre deu foi umas palavras bacanas, né? Mas só que ele não, pelo jeito ele não ajudou nada, né? Ele não ajudou muito assim, né? Para evitar que aquela pessoa cometesse, né, o suicídio, para evitar que aquela pessoa ou outras pessoas, né, que fazem essa pergunta, né, cometesse suicídio, né? Ele devia ter falado essas palavras lindas que ele falou, mas ele devia ter alertado também que só quem tira a vida é o próprio Deus, né? Porque essas palavras foram lindas, né? Mas eu creio que a pessoa que fez essa pergunta, quem passa esse pensamento suicida na cabeça, né? A pessoa quer uma resposta. A pessoa quer uma resposta, né? A pessoa quer entender. Quem passa por isso, né? Por esse pensamento suicida na cabeça, né? De tirar a própria vida, estar sofrendo, estar passando por um momento difícil. A pessoa quer entender, né? A pessoa quer entender a dor. A pessoa não quer simplesmente matar a dor. Eu acredito que a pessoa quer entender o porquê daquela dor, né? A pessoa quer se livrar daquela dor sem causar nenhum problema contra a si mesmo, né? O que Deus fala dos suicidas? O que Deus fala dos homicidas, né? O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? E então nós não podemos destruir o templo e a morada do Espírito Santo. E daí ele falou assim que a pessoa quer simplesmente matar a dor, que a pessoa quer simplesmente se livre daquela dor. E para matar a dor é preciso tirar a própria vida. A depressão é uma doença, né, que a pessoa muitas vezes a pessoa não tem força mesmo. Eu já passei por isso na minha vida, né? Já tive quando eu passava desempregado, né? Eu estava desempregado, não conseguia emprego em lugar nenhum. E eu achava que a minha vida não valia mais, né? Eu achava que aquilo ali não tinha mais sentido, né? Viver
sem uma resposta, sem, sei lá, sem ter nada na vida, né? Aquilo ali pra mim era a gota d'água, né? E eu queria me ver livre daquilo, mas o que eu queria mesmo era uma saída, né? Uma solução para que eu não passasse mais necessidades financeiras, para que eu não passasse mais fome, para que eu não passasse mais, né, vontade de ter uma roupa nova, um calçado bom, né? De ter dinheiro para me comprar minhas coisas. Aquilo ali era que me levava à depressão, né? E, e eu, para mim, se eu acabasse com a minha vida e me visse livre daquilo, né? Eu acreditava que Deus teria um lugar para mim, mas só que eu acreditava também que eu não poderia fazer aquilo contra a minha própria vida, né? Porque daí, porque daí eu estaria tentando contra a minha própria vida e eu estaria sendo assassino da minha própria vida, né? E era isso que o padre devia ter explicado, né, para a seguidora, para a pessoa que fez a pergunta, né, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem direito de ceifar a vida de ninguém, muito menos a própria vida, né? É o que a pessoa vai dizer, chegar diante de Deus. A pessoa não tem que dizer nada, porque Deus já sabe de tudo, Deus é onisciente e onipresente. Mas aí a gente pensa assim, o que a pessoa vai falar? Ah, Senhor, eu queria matar a dor, eu queria me ver livre da dor e daí não achei as ferramentas necessárias, não achei a ajuda necessária e acabei tirando a minha própria vida. Daí a mesma coisa, o suicida o homicida se salva, aí eis a questão. A pessoa que talvez matou para não morrer, na legítima defesa, ela cometeu um crime? Sim, ela cometeu um crime na legítima defesa que pode ser absolvido pela justiça e pode não ser preso, porque foi legítima defesa. Ele matou para não morrer. E até que a pessoa prove, né, que foi legítima defesa, né? E a pessoa que tira a própria vida é uma legítima defesa? Ele se matou para não deixar a doença matar ele, né? Que a depressão é uma doença. Ele se matou para não deixar a doença matar ele. Aí daí ele adiantou, né, a própria morte. Aí daí eis a questão, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, muito menos a própria vida. Existe centros, né, de ajuda, existe psicólogo que pode ajudar a pessoa, né, que pode ajudando a pessoa pode consultar, né, psicólogo e tudo. É para isso que existe psicólogo, né, para a pessoa ir lá conversar, e daí receber conselho, receber ajuda, né, procurar algum tratamento, mas muitas vezes a pessoa não quer. Quando a pessoa está passando por aquilo, a pessoa já sabe, né? É uma doença, a pessoa não sente vontade de nada. Se não tiver ninguém para ajudar, muitas pessoas recebem ajuda da família, recebem toda a assistência da família e ainda conseguem fazer. Muitas pessoas ficam deprimidas e muitas vezes a família nem sabe. Muitas vezes a família até desconfia, aquelas pessoas mais próximas até desconfia que a pessoa anda triste, que a pessoa anda meio abatida, mas a pessoa não demonstra muito, né? Então a pessoa sorri, a pessoa conversa, a pessoa come bem, a pessoa... Mas só que, pá, do nada a pessoa conseguiu, né? Porque a pessoa... Ninguém vai ver o que está na mente da pessoa, o que passa na mente da pessoa, né? Quando a pessoa está sozinho, né? A pessoa... Muitas vezes a pessoa não é de mostrar quando está na frente das pessoas, mas e mais é quando está sozinho. E essa é que é o perigo, né? Então, assim, se o padre falou que Deus entende, realmente Deus entende a gente. Deus entende. Como que ele não iria entender a própria criatura, né, que ele formou? É lógico que Deus vai entender, né?
porque ele é o único que é capaz de entender o homem. Psicólogo, nem psicólogo, nenhum estudioso vai entender o ser humano, é somente Deus. Então, quando nós passamos por isso, momento de depressão, temos que se apegar muito com Deus, né? E entregar a nossa vida, entregar tudo para Deus, tudo nas mãos de Deus. Eu creio que Deus, que é o Criador, né? Que nos formou, que nos deu vida, Ele é quem vai nos entender e nos dar a solução para os nossos problemas. Então, esse aí, né? Era esse o vídeo que eu queria trazer, né? Porque o padre deixou uma ponta solta e uma ponta grande. Ele abriu, como é que diz? Ele deu ideia para que as pessoas pudessem talvez até tá cometendo, né, suicídio. Não vai acontecer nada depois que eu morrer, Deus me entende, Deus, a gente se salva porque Deus entende a gente. Então a salvação não é a questão é a pessoa causar sofrimento, né? Porque a pessoa que faz isso, ela tá tentando contra a própria vida, ela tá se submetendo a um sofrimento enorme, que é o sofrimento da morte, né? Porque, né, eu creio que a pessoa sofre quando vai cometer suicídio. É lógico que a pessoa sofre, a pessoa sente, até que a pessoa fique inconsciente, né? A pessoa vai sentir dor. E a dor que a família fica, né? Que a família sente ao perder um ente querido. Então, assim, eu acho que o padre deixou uma ponta enorme solta, né? Ele tinha que ter explicado, né? Deus entende, mas você não tem que fazer isso. Deus entende você, Deus entende que você quer matar a dor, mas você não pode fazer isso. Você não deve, você não pode, você não deve, você não... Porque Deus é quem dá a força, né? Então, ele só falou simplesmente ali, essas palavras que Deus entende e não deu o remédio eficaz, né, para a pessoa. Então a pessoa ouvir esse vídeo aí, a pessoa tá com depressão, é assim, o padre falou que a gente, que Deus entende a gente, então eu vou fazer isso, eu vou me ver livre da dor, vou matar a dor, vou me matar, vou dar o fim na minha vida. E chegar lá, Deus me entende, chegar lá onde Deus é, daí ele vê o que faz comigo. Mas não é assim. A vida da gente é tão boa. Anos atrás, já pensou, anos atrás, eu tivesse cometido algo contra a minha vida, por causa que estava difícil, eu tivesse cometido algo contra a minha vida, hoje eu não estaria aqui, né? E a vida é tão bela, cara, é tão bom a gente viver, é tão bom a gente ter a vida da gente, ter a liberdade da gente, né? Quantas pessoas que não tem os dois braços, não tem as duas pernas, não tem... Quantas pessoas que só tem a vida mesmo, cara, sei, que não consegue andar, né? Anda de cadeira de roda. Eu vi um vídeo mesmo de um rapaz aí que nasceu, né, sem as pernas, né? Desde criança, e o cara anda em cima de um skate, né, pedindo ajuda. E enquanto a gente que tem as duas pernas, os dois braços, tem saúde, né, a gente deixar a depressão, essa doença infeliz invadir a vida da gente, né. Isso é muito triste, né. Então fica aí, né, o que o padre falou foi muito legal, ele teve, assim, mas só que ele não teve, como é que diz, o discernimento completo, ele deixou o ponta solto, né? Porque quando ele diz que Deus entende a pessoa, que a pessoa só quer matar a dor, mas só que ele não fala que a pessoa não pode fazer aquilo, que a pessoa não deve fazer aquilo. A Bíblia é uma carta de Deus para a humanidade, mas só que tem muitas coisas na Bíblia, né, que nem o Apocalipse fala, né, que ficaram de fora, os suicidas, aí fala, né, isso tudo, os homicidas, né, daí aonde que está a palavra de Deus? Temos que rasgar a Bíblia, não deixar de usar a Bíblia
nos cultos, nas missas, nos locais religiosos, né, onde faz reuniões, né, da família, porque na Bíblia fala, né, que os homicidas, os homicidas, suicidas, né, essas pessoas, né, os tais não herdarão o reino de Deus, né. Sim, Apocalipse fala isso, né, os afeminados, os abomináveis, que e se a Bíblia fala isso e nós vemos, damos outra versão, ou seja, a nossa própria versão de que Deus nos entende, que realmente Deus nos entende, mas lá na Bíblia tá assim, se é certo ou não, se foi Deus ou não que falou, mas tá assim. Então, se nós pregamos a Bíblia, abrimos uma enorme Bíblia na nossa frente e dissemos e falamos essa Bíblia que diz que os suicidas, os homicidas, os afeminados, os prostitutos ficarão de fora da grande cidade, não herdarão o reino de Deus. Nós com essa Bíblia que tem essas palavras, nós falar isso, que Deus é amor, que Deus nos entende, que Deus... Realmente eu acredito que Deus nos entende, realmente eu acredito que todas as pessoas se salvam. Mas só que eu não vou pregar essa teoria, eu não vou colocar essa teoria na frente, porque isso é uma coisa minha, né? Eu não vou dizer para as pessoas, não se preocupe porque todo mundo vai se salvar, pode ir lá meter a corda no pescoço, pode ir lá matar quem você não gosta, vai lá destruir a vida de quem você não gosta, vai lá destrói a sua própria vida porque você vai direto para o céu. É isso que hoje as pessoas estão pregando, né? Com a Bíblia na frente começa a pregar um monte de heresia, né? Coisa que não existe, coisa de si mesmo, sabe? Então, eu acredito assim, na minha concepção, todo mundo vai para o céu. Mas eu não vou afirmar isso, eu não vou dizer isso para as pessoas, né? Eu não vou dizer para as pessoas que todo mundo vai para o céu. Porque eu não sou Deus, né? É uma coisa que eu acredito. Porque a criação de Deus, porque eu acredito assim, que Deus não iria criar um mundo numeroso, né, de pessoas, né, sabendo que e criar um inferno e sabendo que essas pessoas nunca iria ser 100% santos, sabendo que no meio dessas pessoas ia ter pessoas homicidas, ia ter pessoas suicidas, ia ter pessoas que roubam, pessoas que se prostituem, pessoas afeminadas, pessoas de todo tipo ia ter. Aí daí eu penso assim, como que Deus sabendo, Deus onisciente, onipresente, como que ele sabendo que ia ter tudo isso, como que ele deixou a humanidade evoluir, né? Com ele sabendo que ia ter todo esse tipo de gente, né, no meio da criação que ele formou, no meio do ser humano que ele formou, como que ele ia deixar fazer um inferno para jogar todas essas pessoas no lago de fogo, jogar no inferno para a pessoa sofrer a eternidade lá, a criatura dele sofrer a eternidade. Então eu acredito assim, eu não estou colocando como verdade, como a minha verdade, porque eu não tenho verdade nenhuma, né? Mas eu acredito assim, que Deus leva todo mundo para si, né? Que Deus leva todo mundo para si, né? Não sei como, mas eu acredito assim, né? Eu não vou afirmar isso, fazer vídeo aqui no YouTube dizer que as pessoas, que Deus salva todo mundo. Não, mas eu acredito, porque Ele é o Criador. Então, se Ele fez, né, a criatura, Ele é o Criador, Ele fez a criatura, a imagem e semelhança dele, então Ele vai levar para si a criatura dele, né? Então, para isso que Ele deixou a humanidade evoluir, né? Porque se for olhar hoje, cara, pela lógica, quem que vai se salvar? A gente vê pessoas dentro da igreja, pastores que só estão pegando dinheiro do povo, pastores que se prostituem dentro da igreja, que eram os que deviam dar exemplo hoje, pessoas que abrem a igreja e ficam falando um monte de coisas, de heresias. E será que essas pessoas, pela lógica, essas pessoas vão se salvar? Pastores que se prostituem, que tiram dinheiro da igreja, tiram dinheiro dos fiéis.
será que essas pessoas vão se salvar? Pela lógica, não vão se salvar. Os ladrões, né, não herdarão o reino de Deus, né, os que se prostituem não herdarão o reino de Deus, os suicidas não herdarão o reino de Deus, e pastores, padres, pessoas, ministros que ministram a palavra de Deus estão tirando a própria vida. Será que não vão herdar o reino de Deus? Então eu acredito assim, que eu não sei, não é tirando a Bíblia de lado, tirando a Bíblia, né, das verdades da Bíblia, mas eu, diante de tudo isso, né, que eu falei assim, que eu penso assim, eu acredito que Deus vai requerer todo mundo para si, né, porque senão, porque assim, as pessoas hoje eu vejo as pessoas pregando um Deus perverso, né, a pessoa que tira a vida se salva, então a pessoa que tira a vida do outro também pode se salvar também. Então a pessoa que comete qualquer crime pode salvar, porque tirar a vida, eu creio que é um crime, né? Porque a pessoa está tentando contra a própria vida. Assim, suicida, homicida. Aí daí a gente tem que ver. Então por isso que eu coloco assim, né? Cara, todo mundo vai se salvar então, né? Porque já que o Apocalipse não, não serve mais, já que a Bíblia não serve mais, então todo mundo vai se salvar e pronto, né? Esquece Bíblia, esquece os mandamentos, esquece, tira essa Bíbliazona aí da sua frente e acredita numa coisa só, Deus, e para de pregar heresias e acredita. Pronto, Deus vai salvar todo mundo vai se salvar, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ganhar a salvação, o Criador vai levar a criatura para si e pronto, né? Aí daí fica um monte de gente aí pregando heresia, Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me levou no inferno, Deus me levou no céu, Deus isso, Deus aquilo, sendo que Deus não fez nada, né? Aí se tornam uns baita de uns mentirosos, né? Que Deus não falou nada para essas pessoas, né? Porque Deus não falou mesmo, né? Daí eles ficam falando. Então, pessoal, eu criei esse canal aqui para me postar esse vídeo, né? Falando reagir esse padre, né? E daí agora eu tenho outro canal lá, que é o canal Regis Souza TV Cultural. Então eu resolvi criar esse canal que é para mim postar esse tipo de vídeo, porque lá o Regis Souza TV Cultural é para postar mais vídeo, né, de ação social, né? E então, como eu não tô tendo conteúdo para fazer dessa forma de ação social, então eu criei esse canal aqui para mim postar esse tipo de vídeo. Então, valeu, até o próximo vídeo. Padre, quem tira sua própria vida tem salvação? Você vê o ato. Deus também entende os motivos. E sabe muito bem que aquele que tira a própria vida estava apenas tentando aliviar uma dor imensa que ele estava sentindo. E não há pecado que não tenha perdão, a não ser aquele no qual a pessoa se recusa a receber a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus é para todos. E até mesmo a pessoa que tira a própria vida, nós a entregamos a essa infinita misericórdia de Deus. Porque só Deus para entender tudo aquilo que a pessoa estava passando. As dores, as dificuldades, as angústias, os medos. Deus olha o coração. Deus entende a pessoa. Deus salva e quer salvar a todos.